mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação começa dentro quando nossa mente deixa de ser moldada pelas circunstâncias e passa a ser alinhada com os pensamentos de Deus. Renovar-se é deixar para trás velhos padrões, recomeçar por dentro, permitir que o Espírito Santo mexa onde ninguém mais pode tocar. Davi entendeu isso profundamente. Após o seu pecado com Batseba, um rei, um homem segundo o coração de Deus, havia caído. Mas o que fez dele diferente não foi o erro, foi a reação. No Salmo 51 ele não pede apenas perdão, ele pede um novo coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele sabia que a restauração não bastava, ele precisava ser renovado, porque sem renovação a queda pode se repetir. E sem um espírito reto, a presença de Deus se distancia. A renovação espiritual não é instantânea, é um processo diário. Envolve arrependimento, busca sincera fome pela presença. Começa quando você decide que não quer apenas parecer transformado, mas ser de fato alguém diferente. Quando a motivação do coração muda, quando você para de justificar seus hábitos antigos e começa a buscar hábitos que honrem a presença de Jesus. Na prática, isso pode significar rever suas prioridades, reorganizar seus valores, mudar seus ambientes, filtrar o que entra pela mente e pelos olhos. Pode significar jejuar para silenciar a alma e ouvir mais claramente. Pode significar pedir perdão a quem você feriu, restaurar alianças, refazer caminhos. Renovar-se é aceitar que nem tudo que é confortável é saudável. E quando essa renovação começa, ela não para. O Espírito Santo não apenas limpa, ele transforma. A mente passa a enxergar com fé. O coração passa a sentir com compaixão a vontade, passa a desejar a vontade de Deus. E quanto mais você é renovado, mais espaço há para a presença divina permanecer. Porque Deus não habita em corações divididos. Ele se manifesta plenamente em vidas rendidas. E é nesse lugar de rendição e transformação contínua que Jesus encontra liberdade para agir. O que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse processo de mudança. Porque o próximo passo é entender o propósito que nasce quando o interior é completamente alinhado com a vontade de Deus. Você não foi criado para sobreviver, mas para cumprir um chamado eterno. Há uma diferença enorme entre existir e viver com propósito. Sobreviver é acordar, trabalhar, resolver problemas e repetir o ciclo. Viver com propósito é levantar cada dia com a certeza de que sua vida carrega um peso eterno. Não estamos aqui por acaso. Cada passo, cada dor, cada estação, tudo coopera para um plano maior. Mas só é possível discernir esse plano quando Jesus ocupa o centro. Jeremias 29:11 é uma das promessas mais poderosas da palavra. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos sobre você, e não são pensamentos soltos, são projetos, um caminho, um destino que passa pela cruz, mas termina em glória. Só que esse propósito não se revela com pressa. Ele é descoberto na intimidade, na permanência no secreto. José é um exemplo forte disso. Ainda jovem recebeu um sonho. Deus mostrou o destino, mas não revelou o processo. Logo depois foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado, preso injustamente. Aos olhos humanos parecia que tudo estava fora do lugar. Mas José não deixou o coração se amargurar. Mesmo na prisão, mesmo no silêncio, ele continuou vivendo como alguém que carregava uma missão. E no tempo certo Deus o levantou. Em Gênesis 50:20, ele olha para os irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso é propósito quando você entende que tudo o que viveu estava cooperando para algo maior. Mas isso só acontece quando Jesus é a sua prioridade, porque é na intimidade com Ele que o propósito se revela.
Não é num momento de fama nem na ausência de luta. É no processo, no deserto, na renúncia. É quando você decide confiar mesmo sem entender que Deus começa a alinhar os detalhes da sua história com o plano dele. Na prática, viver com propósito significa perguntar a Deus antes de tomar decisões, significa servir mesmo quando ninguém está olhando, significa permanecer fiel, mesmo quando o caminho parece estreito. É entender que você não está aqui para construir sua própria torre, mas para participar da edificação do reino. E quanto mais você se aproxima de Jesus, mais claro esse chamado se torna. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite especial. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva sem medo aquilo que está no seu coração, aquilo que você sente que precisa de uma intervenção divina. Pode ser por você, por sua família, pelos seus projetos, ou por uma situação que tem tirado a sua paz. Deus nos ensina que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome ali, Ele está presente. Juntos formamos uma corrente de fé poderosa, e eu acredito que milagres podem acontecer quando oramos uns pelos outros. Então deixe seu comentário. Há dores que o mundo não entende, mas Jesus recolhe cada lágrima. Existem feridas que ninguém vê, momentos em que o coração se parte em silêncio, noites em que a alma grita e não encontra consolo ao redor. São situações que não cabem em palavras, sofrimentos que não fazem sentido, vazios que nem os mais próximos conseguem preencher. E é justamente nesses lugares profundos que Jesus se revela como o Deus de toda consolação. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 1, 3 e 4: Bendito seja o Deus, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não é consolo parcial, não é apenas conforto momentâneo, é uma presença que sustenta um alívio que entra na alma. E mesmo sem mudar imediatamente o cenário, muda completamente a forma como você enfrenta o que está vivendo. Colocar Jesus em primeiro lugar não é apenas uma escolha nos dias de força, é principalmente uma decisão nos dias de dor. É quando tudo desmorona, quando as notícias machucam, quando os sonhos se rompem, que a prioridade espiritual revela onde está a nossa verdadeira esperança. E foi isso que Ruth viveu. Ela perdeu o marido, a sogra havia perdido o marido e os 2 filhos. Tudo ao redor era luto, fim, desesperança. Noemi já não via futuro. Ela decidiu voltar para Belém, para a terra do pão, mas levou consigo apenas uma nora, Ruth. Mesmo jovem e com liberdade para recomeçar sua vida em outro lugar, Ruth escolheu permanecer, não por obrigação, mas por convicção. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1, 16. Ruth não escolheu um caminho confortável, ela escolheu Deus. E ao colocar essa fé em primeiro lugar, ela foi inserida em uma história de restauração que ela nem imaginava. O luto virou nova chance, a dor virou testemunho à estrangeira, se tornou parte da genealogia de Cristo. Tudo porque, em vez de fugir da dor, ela correu para Deus. E essa é a chave. Quando Cristo é o nosso refúgio, a alma encontra consolo que não depende de explicações. Não é preciso entender tudo quando se está escondido nele. Na prática, buscar a consolação de Jesus é abrir o coração em oração sincera, é clamar mesmo sem palavras bonitas, é se derramar diante dele sem medo de parecer frágil, porque ele não rejeita um coração quebrantado. E muitas vezes, o maior milagre que ele faz não é mudar o que nos aconteceu, mas mudar quem nos tornamos a partir disso. O que você vai ver a seguir é uma revelação sobre discernimento espiritual, algo que só floresce quando o coração está curado e a alma em paz. Fique comigo, pois Deus está construindo algo profundo em você, passo a passo, e o próximo passo pode abrir seus olhos para algo que você ainda não enxergou. Nem todo brilho é luz, nem toda voz vem de Deus. Só quem tem Jesus no centro discerne com clareza. Vivemos em tempos onde há uma multidão de vozes, mensagens, promessas espirituais, sinais aparentes.
Mas nem tudo o que parece divino vem do céu. O discernimento espiritual se tornou uma necessidade urgente, e ele não nasce do intelecto nem da experiência, mas da intimidade com Cristo. É quando Jesus governa o trono do coração que os olhos espirituais se abrem e o crente começa a distinguir o verdadeiro do falso, o eterno do passageiro. A palavra afirma, 1 Coríntios 2,15. O homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esse discernimento não vem da mente natural, mas da mente de Cristo. Ele se desenvolve quando nossa alma se alinha à vontade do Espírito Santo, e essa sensibilidade só é mantida quando Jesus é a prioridade, quando a vida não é guiada por emoções ou aparências, mas pela voz interna que fala mais alto que qualquer grito externo. A Bíblia nos apresenta um exemplo poderoso desse discernimento em ação, através da vida do profeta Micaías, em 1 Reis 22. Enquanto 400 profetas davam palavras agradáveis ao rei, Acabe dizendo o que ele queria ouvir, Micaías permaneceu firme em sua convicção. Ele foi o único que disse a verdade mesmo sabendo que seria rejeitado. Ele viu além da aparência, ele discerniu a origem espiritual daquilo que estava sendo falado, e porque seu coração era governado por Deus, ele preferiu a reprovação dos homens do que trair a voz do céu. O discernimento custou sua liberdade, mas preservou sua integridade. No cotidiano, discernir espiritualmente é saber reconhecer quando uma porta aberta não foi Deus quem escancarou. É sentir quando uma palavra bem intencionada não carrega a verdade do Espírito. É perceber quando algo parece certo, mas está fora do tempo divino. E para isso, não basta conhecimento bíblico, é preciso comunhão. O discernimento não nasce de popularidade, mas da presença. Aplicar isso significa manter os sentidos espirituais atentos, significa testar tudo à luz da palavra, significa orar antes de decidir, e principalmente significa silenciar ruídos internos que atrapalham o ouvir. O discernimento é refinado no secreto, nas madrugadas de oração, nos momentos em que você deixa de lado sua vontade para buscar a vontade de Deus. Se você sente que precisa de mais clareza nas decisões, mais certeza nos caminhos, mais sabedoria nas escolhas, esse é o sinal de que chegou o tempo de colocar Jesus novamente no centro, porque quando ele governa, a mente se alinha com o céu e os olhos passam a ver com luz aquilo que antes era só confusão. Você foi alcançado porque foi escolhido. Essa mensagem tem um propósito na sua vida. E Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você sentiu isso no fundo da alma, digite nos comentários: Deus me escolheu, e viva essa verdade todos os dias. Jesus ainda fala, mas os sinais só são percebidos por quem anda perto. Deus nunca deixou de se comunicar com o seu povo. Desde o início, ele tem falado por meio de sonhos, circunstâncias, pessoas, palavras, impressões no espírito, e principalmente através da sua palavra viva. Mas os sinais de Deus não gritam, eles sussurram. E para ouvir um sussurro, é preciso estar próximo. Sensibilidade espiritual não se conquista com pressa, mas com proximidade, com constância, com coração disponível. O salmista expressa essa busca em Salmo 143, 8. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Essa é a oração de quem deseja direção, mas entende que o caminho se revela a quem primeiro se rende. Os sinais de Deus não são apenas informações, eles são convites, um chamado para um relacionamento mais profundo, onde cada passo é guiado, não por lógica, mas por fé. Um dos exemplos mais marcantes disso está em Mateus 2. Os magos do Oriente viram uma estrela. Ela não falou, não fez milagres, não brilhou mais que o normal, mas para quem estava atento, era o bastante. Eles reconheceram que havia algo de divino naquele sinal, e não só viram como decidiram seguir. Eles enfrentaram distância, riscos e incertezas.
mas porque deram crédito ao sinal, encontraram Jesus. E mais do que isso, suas vidas foram transformadas pelo encontro. O que diferencia quem percebe os sinais de quem os ignora não é a capacidade intelectual, mas o posicionamento do coração. Muitas vezes, estamos pedindo direção, mas ignorando os sinais que já foram enviados. O problema é que esperamos algo grandioso, enquanto Deus fala nos detalhes. Esperamos uma voz audível, enquanto Ele usa a paz no espírito. Esperamos uma mudança radical, enquanto Ele está usando o incômodo interior como alerta. Aplicar isso na vida prática é começar o dia com sensibilidade, é orar antes de agir, é observar os detalhes com olhos espirituais, é entender que Deus pode estar usando um atraso, uma conversa, uma situação aparentemente comum para nos redirecionar. Quando Jesus é o centro, você começa a ver com outros olhos, e o que antes passava despercebido, agora se torna a resposta. Os magos só encontraram o que procuravam porque não desistiram no meio do caminho. E essa é uma lição para quem busca os sinais de Deus. Não pare na metade, não se distraia com o brilho errado, não confunda a voz de Deus com o eco da sua própria vontade. Quando o coração está alinhado com o céu, a terra responde, e cada sinal, por mais sutil que pareça, se torna parte de um caminho seguro e abençoado. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo, e esse vídeo foi escolhido por Deus para te falar algo profundo. Permaneça até o final, porque o próximo ensinamento pode ser o sinal exato que você precisa para dar o próximo passo. Se Jesus for a base, nenhuma tempestade será capaz de destruir você. A diferença entre quem permanece firme e quem desmorona diante da adversidade não está na intensidade da luta, mas na fundação sobre a qual está construído. Quando a vida balança, quando os ventos sopram e as ameaças se levantam, o que segura o coração em pé é o alicerce. E se esse alicerce for Cristo, não há força contrária que prevaleça. O Salmo 125:1 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião não é conhecido pela sua altura, mas pela sua firmeza. Ele permanece, ele resiste ao tempo. Ele representa uma fé que não é feita de emoções momentâneas, mas de confiança construída em profundidade. A fé inabalável não nasce do entusiasmo. Ela é forjada no secreto, cultivada na intimidade, consolidada nas escolhas diárias que colocam Jesus em primeiro lugar. Daniel é um exemplo vivo desse tipo de fé. Em Daniel 6, mesmo diante de um decreto real que proibia orações a qualquer deus ou homem, ele não negociou sua devoção. Sabia do perigo, mas escolheu manter sua rotina de oração, abriu as janelas, se ajoelhou e orou 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Isso não era rebeldia, era convicção, era fidelidade, era alguém que não precisava de aplausos, mas não abriria a mão da presença. E por isso, quando foi lançado na cova dos leões, não entrou desesperado, entrou em paz. Porque a fé que você constrói em dias comuns te sustenta nos dias mais difíceis. Colocar Jesus como alicerce significa que sua fé não depende de circunstâncias. Significa que mesmo quando a oração não for respondida como você queria, você permanece. Mesmo quando a cura não vier no tempo esperado, você continua. Mesmo quando o céu parecer em silêncio, você confia. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a presença de uma decisão firme. Eu não vou soltar a mão de Deus. Na prática, isso se revela na sua constância espiritual. Orar quando não sente vontade, ler a palavra mesmo quando tudo em você quer fazer outra coisa, escolher a verdade em vez do caminho mais fácil, ser fiel no pouco, ser leal à voz do Espírito mesmo quando ninguém está vendo, porque cada escolha dessas fortalece o alicerce, e quanto mais profundo ele for, mais alto, Deus pode te levar sem risco de ruir. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus quer falar ao seu coração. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra de fé. Ainda temos muito o que viver juntos.
E a próxima revelação pode ser exatamente o que o seu espírito estava esperando ouvir. Muitos querem viver as promessas, mas ignoram a condição buscar o reino primeiro. Há uma ânsia crescente por viver os sonhos de Deus, por experimentar os milagres, por alcançar aquilo que a palavra revela como herança do crente. Mas o coração muitas vezes quer o cumprimento sem o compromisso. Deseja a promessa, mas não se rende ao processo. E no reino de Deus, promessa não é só destino, é também o caminho. E esse caminho começa quando Jesus é colocado em primeiro lugar. A Bíblia afirma em Hebreus 10:23, fiel é o que prometeu. Deus não mente, não muda e não falha. Tudo o que ele diz, ele cumpre. Mas entre a promessa feita e a promessa cumprida, há um tempo de amadurecimento, um tempo onde o caráter é moldado, a fé é fortalecida e a dependência é lapidada. Deus não nega suas promessas. Ele prepara os filhos para recebê-las. Abraão é o exemplo mais forte disso. Aos 75 anos Deus lhe prometeu um filho. A promessa era clara, poderosa e divina. Mas ela não se cumpriu de imediato. Foram 25 anos entre a promessa e o nascimento de Isaque. Um quarto de século esperando algo que vinha diretamente da boca de Deus. Mas o que sustentou Abraão foi que, mesmo esperando ele, não colocou a promessa no centro. Ele manteve o Senhor como prioridade. Ele creu, adorou, construiu altares, andou com Deus. E porque priorizou o relacionamento acima do resultado, sua fé não desmoronou com o tempo. A promessa, quando se torna um ídolo, perde o poder de edificar. Mas quando ela é mantida aos pés do trono, ela se cumpre no tempo exato, do jeito certo e com o impacto eterno que só Deus pode gerar. Priorizar Jesus enquanto a promessa não se cumpre é a forma mais profunda de dizer: eu confio em ti mesmo sem ver ainda. Na prática, isso se traduz em ações simples, mas espiritualmente profundas. É acordar todos os dias e agradecer pelo que ainda não chegou. É viver com excelência, hoje mesmo, esperando algo maior amanhã. É não manipular o tempo, não forçar as portas, não cortar o processo. É escolher obediência no lugar da ansiedade. Porque o que vem de Deus, quando entregue antes do tempo, pode se tornar peso. Mas quando chega no tempo certo, se transforma em testemunho. Quando Jesus está no centro, o coração não fica refém da espera, ele se alimenta da presença. E é essa presença que sustenta, que direciona e que prepara o caminho para que, quando a promessa chegar, ela encontre um coração maduro, firme, grato e pronto para glorificar a Deus acima de tudo. O que vem a seguir vai te conduzir a uma dimensão ainda mais profunda de esperança. Esperança que não é construída em promessas vazias, mas na certeza viva de que Deus não tarda, Ele prepara. E quando a hora chega, tudo faz sentido. Mesmo que a noite pareça longa, o sol da justiça nunca deixou de brilhar. Existem momentos em que a vida se cobre de sombras, sonhos não realizados, perdas que ferem orações, sem resposta. O tempo parece congelar, e a esperança, antes tão viva, começa a se apagar. Mas é justamente nesses dias escuros que a presença de Jesus faz a diferença. Não apenas como luz no fim do túnel, mas como a companhia fiel durante todo o caminho. Isaías 40:31 nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é ficar parado, é manter-se confiante enquanto continua andando. É seguir mesmo quando os olhos ainda não enxergam saída, porque a esperança que vem de Deus não depende das circunstâncias, ela nasce do relacionamento com aquele que não falha. Em Lucas 24, vemos 2 discípulos caminhando em direção a Emaús. Eles estavam decepcionados, abatidos, desiludidos com tudo o que havia acontecido. Tinham visto Jesus ser crucificado. O que esperavam como um reinado de glória havia terminado aos olhos deles com uma cruz. Mas enquanto caminhavam e conversavam sobre tudo, Jesus se aproximou. Eles não
O reconheceram de imediato ainda assim. Ele caminhou com eles, explicou as Escrituras, reacendeu a fé, pouco a pouco, até que ao partir o pão os olhos deles se abriram e perceberam que a esperança nunca havia saído de perto. Jesus esteve o tempo todo ao lado deles, e é isso que acontece conosco. Quando Ele é prioridade, mesmo quando não sentimos, Ele está. Mesmo quando a mente duvida, Ele permanece. A esperança não é fruto de circunstâncias favoráveis, mas da presença constante do Salvador. Na prática, renovar a esperança é alimentar a alma com a verdade mesmo nos dias em que o coração não sente. É continuar orando, mesmo em lágrimas. É abrir a palavra e dizer: fala comigo, Senhor. É lembrar que fé não é ausência de dor, mas a decisão de confiar mesmo quando a dor grita. É escolher ver além da escuridão, sabendo que o sol da justiça continua brilhando, ainda que coberto pelas nuvens. Jesus não abandona os seus, no seu caminho. E quando Ele é o centro, os olhos se abrem, o coração volta a arder e a esperança renasce, não como ilusão, mas como certeza viva, porque quando Ele anda ao nosso lado, tudo muda. Até o vale mais escuro se torna passagem para um novo começo. Poucas pessoas vão entender essa mensagem, mas se você está aqui, é porque Deus quer falar diretamente com você. Abra seu coração e preste atenção. O que vem a seguir pode ser exatamente o encorajamento que a sua alma estava clamando para continuar. Você não vence lutando por conta própria, vence quando se rende ao Rei dos Exércitos. Em um mundo que exalta a autossuficiência, a lógica humana diz que vitória vem de estratégia, de esforço, de controle. Mas no reino de Deus, o caminho para vencer é completamente inverso. É quando você solta as armas, abaixa a guarda e se rende à direção do Senhor, que as maiores batalhas começam a ser vencidas. Não por força nem por habilidade, mas porque Deus entra na frente. Romanos 8:31 afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta carrega uma verdade absoluta. A presença de Deus ao nosso lado muda o resultado de qualquer cenário. Mas essa presença não é ativada por discursos bonitos, e sim por uma rendição real. Só experimenta a vitória espiritual quem entrega o comando ao Rei. E isso exige humildade, confiança e fé. A história de Gideão é a prova disso. Quando foi chamado por Deus, ele se via como o menor da sua família, a família mais fraca de sua tribo. E Deus o chama de homem valente. Mas o que Deus estava enxergando não era sua força, sim, sua disponibilidade. Gideão era inseguro, pediu sinais, hesitou, mas se rendeu. E essa rendição o levou a liderar um exército improvável. De início, Gideão reuniu 32.000 homens, mas Deus disse que era demais. Ele queria mostrar que a vitória viria dele, e não do número. Reduziu para 10.000, depois para 300. Diante de um exército inimigo numeroso como gafanhotos, a lógica humana diria que era loucura. Mas Gideão obedeceu, e foi com 300 homens, cântaros e trombetas que Deus venceu a batalha por Israel, porque o segredo da vitória nunca foi a força, foi a submissão. No cotidiano, rendição espiritual significa parar de lutar sozinho. É colocar as decisões diante de Deus antes de agir. É reconhecer que você não tem todas as respostas. E isso não é fraqueza, é sabedoria. É seguir mesmo quando não entende. Confiar mesmo sem ver. Descansar mesmo no meio da guerra. Quem prioriza Jesus prioriza a vontade dele acima da própria. Rendição não é passividade, é posicionamento. Você age mais guiado. Você enfrenta mais com o Espírito na frente. Você fala mais após ouvir. E é assim que as vitórias espirituais se constroem passo a passo debaixo de autoridade, com o coração voltado para o céu e os olhos firmes no Rei. E quanto mais você se rende, mais liberdade o Espírito tem para operar. Menos de você significa mais de Deus. E onde Deus governa, o impossível se curva. Se prepare, porque o que vem a seguir é uma convocação à intercessão, uma dimensão onde as batalhas não se vencem com palavras humanas,
mas com o clamor de quem se ajoelha primeiro, para depois se levantar em autoridade. Quem coloca Jesus em primeiro lugar, também carrega o peso do que importa para ele. O coração verdadeiramente rendido não se limita a buscar respostas para os próprios problemas. Ele começa a sentir o que o céu sente, passa a clamar por outros, interceder pelas famílias, orar pela nação, colocar diante de Deus não apenas suas dores, mas também as batalhas dos que não conseguem orar. Isso é intercessão. E quem entra nessa dimensão está dizendo com a vida: Senhor, o que importa para o teu reino, importa para mim também. Isaías 55:6 nos convida: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O intercessor entende a urgência disso. Ele sabe que há janelas de oportunidade espiritual que precisam ser aproveitadas, que há batalhas que só são vencidas no secreto, que há famílias, cidades e gerações dependendo do clamor de alguém que esteja disposto a ficar de pé entre a terra e o céu. Ana, em 1 Samuel 1, é um exemplo poderoso dessa entrega. Ela era estéril, vivia sob zombaria, mas seu clamor não foi barulhento, foi profundo. Tão intenso que o sacerdote achou que ela estava embriagada, mas Ana estava intercedendo com todo o seu ser. E o mais impactante, ela já entregava a Deus o filho que ainda não tinha. O pedido dela não era possessivo, era profético. Ela não buscava apenas para si, ela queria gerar algo que fosse útil para o reino. E Deus ouviu. Porque a intercessão que move o céu nasce de corações que colocam o propósito acima do desejo. Na vida prática, isso significa que a oração deixa de ser um monólogo egocêntrico e passa a ser uma conversa com peso eterno. Você começa a acordar sentindo vontade de orar por alguém, passa a chorar por situações que antes apenas observava, percebe que seu espírito se incomoda com realidades espirituais que antes passavam despercebidas. Porque o intercessor é um sentinela. Ele não espera o fogo se espalhar, ele se ajoelha e clama antes que o incêndio comece. Interceder é carregar nos joelhos aquilo que você não pode carregar com as mãos. É tocar os céus para que a terra seja transformada. E quando Jesus está no centro, a intercessão não é esforço, é consequência. O amor dele dentro de você te empurra para orar pelos outros com a mesma intensidade com que você ora por si mesmo. Se esse vídeo está trazendo respostas que você precisava ouvir, não deixe essa confirmação passar. Escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus, e profetize essa verdade sobre sua vida. Deus está levantando intercessores neste tempo, e se você sentiu esse peso santo no coração, é porque Ele está te chamando para isso. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te conduzir a um momento de oração poderoso, que pode ser o ponto de virada para a sua vida espiritual. O maior bloqueio para o agir de Deus, muitas vezes, é o nosso próprio coração. Não é o inimigo, não é a situação, não é o cenário externo. São as muralhas que nós mesmos construímos por dentro. O orgulho que não se dobra, o medo que não confia, a incredulidade que se disfarça de razão. Quando Jesus não ocupa o centro, criamos fortalezas internas que aos poucos nos impedem de ouvir, obedecer e nos render à vontade do Pai. Hebreus 3,15 adverte com clareza: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa dureza do coração não acontece de uma vez. Ela se forma com pequenas decisões diárias em que escolhemos nossa vontade acima da vontade de Deus. Com justificativas sutis, vamos adiando o chamado, relativizando o pecado, fechando os ouvidos para o que o Espírito quer confrontar. Mas o endurecimento que hoje parece proteção, amanhã se torna prisão. Jonas é um retrato disso. Deus o chamou com clareza: vá a Nínive. Mas Jonas não quis. Não porque não entendesse o chamado, mas porque resistia à graça que seria oferecida a um povo que ele julgava indigno. Ele fugiu, e na tentativa de escapar da vontade de Deus, embarcou numa rota contrária, foi parar no porão de um navio, depois no ventre de um peixe. A resistência
o levou a lugares de escuridão, isolamento e desespero. Mas mesmo ali, quando não havia mais nada, ele orou. E do fundo do mar, Deus ouviu. Porque a misericórdia do Senhor sempre alcança o coração que finalmente se dobra. Priorizar Jesus é também ceder o controle. É admitir que você não tem a melhor resposta, que o seu plano não é superior, que o caminho que ele traça é sempre melhor mesmo quando exige renúncia. E enquanto o coração estiver endurecido, o agir de Deus será bloqueado por dentro. Mas quando a resistência cai, o fluir começa. Na prática, quebrar resistências internas pode significar perdoar quem te feriu, mesmo que você ache que a outra pessoa não merece. Pode significar pedir perdão mesmo sem ter culpa total. Pode ser dizer sim ao que Deus tem insistido há meses, mesmo que pareça arriscado. É deixar o orgulho cair por terra, é confessar, é chorar, é se permitir ser moldado de novo. E cada vez que você se rende a algo, se realinha, o espírito volta a ter liberdade. A voz de Deus se torna mais clara, o mover se intensifica. Porque onde Jesus é colocado no centro, o coração deixa de ser um campo de resistência e passa a ser um altar de transformação. O que vem a seguir vai te conduzir a um entendimento ainda mais profundo sobre a renovação do espírito. Porque onde há rendição, há recomeço. E quando Jesus é a prioridade, o que antes era barreira se transforma em ponte para o sobrenatural. Não é uma decisão feita uma vez, é um altar que precisa ser reerguido todo dia. Seguir a Jesus não é um evento, é um estilo de vida. Não se trata apenas do dia em que você levantou a mão num culto ou fez uma oração sincera. É sobre o que acontece nas manhãs silenciosas, nas escolhas pequenas, nos pensamentos que ninguém vê. A rendição real não se mede por intensidade momentânea, mas por constância. É morrer para si todos os dias, como Paulo declarou: morro todos os dias. 1 Coríntios 15, 31. Em Lucas 9, 23, Jesus disse com firmeza: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia. Não ontem, não só amanhã. Hoje e amanhã de novo. Porque todo novo amanhecer traz consigo novas oportunidades, novas tentações, novos desafios à fé. E por isso todo dia precisa haver uma nova entrega. O coração humano tem a tendência de buscar controle, quer entender tudo, ter garantias, proteger o próprio ego. Mas seguir a Cristo exige entrega contínua. É como reerguer um altar invisível a cada manhã e dizer: Senhor, hoje também é teu. Meu tempo, minha vontade, meus passos, meus pensamentos, tudo, tua vontade. Esse altar precisa ser construído até nos dias em que você não sente vontade de orar, nos momentos em que o coração está cansado, nas fases em que Deus parece em silêncio. Porque a rendição não nasce do entusiasmo, mas da decisão. Um coração rendido não depende de circunstâncias para obedecer. Ele já decidiu que Cristo é Senhor, e essa verdade molda tudo. Na prática, essa rendição diária se expressa em atitudes simples e poderosas. Escolher amar quando seria mais fácil ignorar, silenciar para ouvir a voz do Espírito, parar no meio da correria para orar mesmo que seja por um minuto, abrir a Bíblia em busca de direção mesmo quando a alma está distraída, dizer não a si mesmo para dizer sim a Deus. É nesse lugar de entrega constante que o reino de Deus se manifesta, porque o reino não vem com aparência exterior, mas como uma realidade espiritual que começa no coração. Jesus reina onde ele é prioridade, e ele é prioridade onde há altar. Talvez o que esteja faltando não seja força, mas rendição, porque quando o altar é reconstruído, o fogo volta a descer. Quando o coração se curva, o céu se aproxima. E mesmo sem perceber, você começa a viver uma fé sólida, consistente, que resiste ao tempo, porque está enraizada, não em emoções, mas em decisões. E agora o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse processo, porque se a transformação começa no altar do coração, ela continua na identidade espiritual.
Prepare-se para descobrir como colocar Jesus no centro muda não só sua jornada, mas quem você é por completo. Você nunca saberá quem é, até saber quem Jesus é para você. A busca por identidade é uma das mais profundas da alma humana. Desde cedo tentamos entender quem somos, qual o nosso valor, por que estamos aqui. Mas a verdade é que identidade real não se encontra olhando para dentro, nem para fora. Se encontra olhando para Cristo. Quando Jesus se torna o centro, ele não apenas revela quem ele é, ele revela quem nós somos nele. O apóstolo Paulo expressa essa revelação com profundidade em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a antiga identidade, aquela moldada por experiências, erros, traumas e expectativas humanas, morre. E uma nova vida começa agora fundamentada na presença de Cristo. Essa identidade espiritual é a única que permanece firme mesmo quando tudo ao redor muda. Pedro é um exemplo vivo desse processo. Ele era impulsivo emocional, muitas vezes instável. Mas foi ele quem em Mateus 16:16 declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi imediata: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A revelação de quem Jesus era trouxe consigo a revelação de quem Pedro era. Ele só descobriu seu propósito e nome espiritual depois de reconhecer a verdadeira identidade de Cristo. É assim conosco. Enquanto estivermos presos à necessidade de aprovação dos outros, à tentativa de se encaixar em padrões do mundo ou ao peso do passado, viveremos com uma identidade fragmentada. Mas quando colocamos Jesus em primeiro lugar, ele começa a reconstruir nossa história. Ele redefine o que foi distorcido, cura o que foi ferido, fortalece o que era frágil e nos dá um nome novo, não no cartório, mas no céu. Na prática, isso significa parar de basear seu valor em desempenho, aceitação ou aparência. Significa abrir espaço para ouvir o que Deus diz sobre você acima do que o mundo diz. É ler a palavra como espelho espiritual, reconhecendo que se Cristo vive em você, há uma nova natureza sendo formada. E isso muda como você ora, como você decide, como você se posiciona diante da vida. A identidade espiritual não é construída em um evento, mas no relacionamento diário com Jesus. E quanto mais ele é prioridade, mais a sua essência se alinha ao que o céu planejou desde o princípio. Você deixa de tentar provar algo para o mundo e passa a viver como quem já foi aceito, selado e enviado por Deus. Nos próximos minutos, vou te mostrar algo que pode ser um sinal direto de Deus para você. O que vem a seguir vai te revelar porque muitas vezes você se sente perdido. E como Jesus, quando está no centro, não apenas te encontra, mas te envia com clareza de propósito e firmeza de identidade. Fique comigo. Não basta orar depois de decidir. É preciso buscar antes de agir. Em muitas situações, as pessoas tomam decisões com pressa, com base na lógica, nas emoções ou em conselhos humanos, e só depois se lembram de incluir Deus. Mas quando Jesus é realmente o centro, tudo muda de ordem. A oração deixa de ser um passo final e se torna o ponto de partida. O Espírito Santo deixa de ser consultado apenas em emergências e passa a ser o conselheiro diário. Isso é colocar Cristo em primeiro lugar. Provérbios 3:6 nos ensina com clareza: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O texto não fala apenas de grandes decisões, mas de todos os caminhos, desde os detalhes mais simples até os movimentos mais desafiadores. O segredo da sabedoria espiritual está nesse reconhecimento constante. Não se trata de um ritual, mas de um relacionamento vivo, onde cada passo é submetido ao olhar do Pai. Davi é um exemplo notável dessa prática. Em 2 Samuel 5:19, ao ser confrontado com os filisteus, ele não foi direto à batalha mesmo sendo um guerreiro experiente. Ele consultou ao Senhor
Subirei contra os filisteus, entregá-los-ás nas mãos. E o Senhor respondeu: Davi venceu porque buscou. Mais à frente, quando os inimigos voltaram, ele não usou a mesma estratégia, consultou a Deus novamente, e Deus deu outra direção. Isso revela que sabedoria espiritual não é repetir fórmulas, mas manter a conexão viva com o céu. Quando Jesus é o centro das decisões, deixamos de depender de impulsos, passamos a caminhar com discernimento, evitando erros desnecessários, atalhos perigosos e alianças equivocadas. Não significa que tudo será fácil, mas que cada escolha será alinhada com a vontade de Deus. Isso traz paz mesmo quando o caminho parece estranho, porque quando é Deus quem direciona a convicção, permanece firme mesmo que o cenário mude. Na vida prática, buscar a direção de Deus é aprender a esperar, é orar com o coração aberto, sem já ter decidido o que quer ouvir. É jejuar para discernir, é testar as oportunidades à luz da palavra, é escutar conselhos espirituais, mas confirmar com o Espírito Santo. É cultivar uma mente que se pergunta constantemente: glorifica a Deus essa escolha, coloca Cristo no centro, ou me coloca no controle? E quando essa prática se torna um estilo de vida, as decisões ganham outro peso. Você começa a experimentar uma sequência de escolhas certas, não porque é infalível, mas porque anda com aquele que nunca erra. Jesus no centro das decisões é segurança para o futuro, é sabedoria para o presente e é cura para os erros do passado. E o que vem a seguir vai te mostrar como manter essa conexão viva mesmo nas rotinas mais agitadas, revelando como a intimidade com Deus transforma não só as grandes escolhas, mas também os pequenos gestos do cotidiano. Fique comigo. Não é o talento que sustenta a fé, é a intimidade com o Senhor. Muitos acham que o que mantém alguém firme na caminhada com Deus é força de vontade, inteligência ou dons espirituais. Mas a verdade é que sem um relacionamento íntimo e constante com Jesus, até os mais talentosos se perdem no meio do caminho. O brilho pode até impressionar por um tempo, mas é o fogo do secreto que sustenta a jornada até o fim. Davi que escreveu: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Não dizia isso por teologia, ele falava por experiência. Ele conhecia a voz do pastor, sabia o som dos passos do céu. Ele não se sustentava pelas vitórias ou pela posição de rei, mas pela presença de Deus. Quando pecou, seu maior clamor não foi para que Deus restaurasse o trono, mas para que não retirasse dele o Espírito Santo. Porque quem experimenta intimidade verdadeira sabe que nada no mundo se compara a isso. No Novo Testamento vemos esse contraste com clareza na casa de Marta e Maria. Lucas 10, 38, 42. Marta fazia o que era necessário. Estava ocupada com os preparativos, correndo de um lado para o outro. Mas Maria parou, sentou-se aos pés de Jesus, escolheu a presença em vez da performance. E foi sobre ela que o Mestre disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas vezes somos como Marta, correndo, servindo, fazendo, tentando agradar, mas com o coração vazio? A fé não resiste a longas distâncias, sem a presença. Quando Jesus não é o centro do nosso tempo, o cansaço espiritual se instala. Perdemos o sentido do porquê fazemos o que fazemos. Ficamos exaustos mesmo cercados de atividades espirituais. Porque o que renova não é o fazer, é o estar. Na prática, reacender o fogo da intimidade é voltar à simplicidade do relacionamento com Deus. É levantar 10 minutos mais cedo para orar, é deixar o celular de lado para ler um capítulo da Bíblia com o coração atento. É cantar uma canção mesmo sem música. É falar com Jesus como quem fala com um amigo presente. A intimidade não é medida por emoção, mas por profundidade. Nem todo dia você sentirá arrepios, mas todo dia você pode alimentar o fogo. E quando essa chama arde por dentro, tudo muda por fora. A força espiritual se renova, o discernimento se aguça, a paz volta a reinar.
Porque o que sustenta a longa jornada não é o talento que você tem, mas a presença daquele com quem você anda. E o que vem a seguir vai te mostrar como essa intimidade constante se manifesta na atmosfera à sua volta. Porque onde Jesus é prioridade no secreto, sua presença se revela até nas situações mais difíceis. Permaneça comigo, o próximo passo pode abrir sua percepção espiritual como nunca antes. A presença dele muda ambientes, mas primeiro precisa mudar você. Não se trata apenas de entrar em um lugar e esperar que o clima espiritual se transforme. A verdadeira mudança começa dentro no altar invisível do coração. Quando Jesus ocupa o centro da alma, algo começa a irradiar. Não é emoção, é autoridade espiritual. A presença de Cristo em alguém transforma não só a própria vida, mas o ambiente ao redor. Onde ele é entronizado, o céu se manifesta com força, ordem e vida. O salmista declara com firmeza: o Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, 6. Essa convicção não nasce do conforto, mas da consciência de quem caminha ao lado. Quando essa presença se torna real, constante e prioritária, o medo perde espaço, o caos perde força e o ambiente espiritual começa a responder. Não porque a pessoa em si seja especial, mas porque ela carrega o rei dentro de si. Em 2 Reis 4, vemos um episódio marcante que revela o impacto da presença de Deus por meio do profeta Eliseu. Uma mulher sunamita que havia recebido um milagre ao dar à luz um filho enfrenta uma tragédia. O menino morre em seus braços. Em vez de entrar em desespero, ela corre para Eliseu, o homem de Deus. E o profeta vai até a casa dela, entra no quarto, onde o corpo da criança estava estendido, fecha a porta, ora se deita sobre o menino. E ali, naquele lugar de dor, morte e silêncio, a presença de Deus se manifesta. O menino revive. Não foi uma fórmula, não foi um rito, foi a presença. Aquele quarto não foi transformado por palavras humanas, mas por uma atmosfera espiritual carregada da glória de Deus. Isso começa com a postura de quem carrega essa presença. Eliseu estava alinhado, rendido, disponível. Quando a presença de Cristo é a prioridade na sua vida, você se torna um portador da atmosfera do céu. Na vida cotidiana, isso se manifesta de forma silenciosa, mas poderosa. Um lar que vivia em discussões começa a experimentar paz, porque alguém passou a buscar Jesus no secreto. Um ambiente de trabalho pesado se torna mais leve, porque há oração sendo feita por trás das cortinas. Um hospital recebe mais do que tratamentos quando uma pessoa cheia do Espírito passa por ali. A atmosfera muda quando Jesus governa, mas antes de transformar lugares, ele transforma pessoas. A mudança verdadeira começa com um coração alinhado, uma mente submissa, uma vida cheia da presença. E quando isso acontece, o mundo ao redor responde. Porque onde Cristo está no centro, até o impossível se curva. No final deste vídeo, você sentirá a presença de Deus como nunca antes. A próxima parte vai te levar ainda mais fundo, em como essa transformação que começa com Jesus no centro pode atravessar suas lutas, suas decisões e até seus silêncios. Prepare-se, porque o que vem a seguir é resposta para quem clama por recomeço e direção. Começar bem é fácil, terminar fiel é só para quem colocou Jesus no centro até o último dia. A jornada da fé não é medida por momentos de intensidade emocional, nem por começos cheios de promessas. O que realmente importa é a constância, a perseverança, a firmeza em meio às tempestades. Muitos começam entusiasmados, mas se perdem no meio do caminho. Porque a fé que dura não nasce da empolgação, ela nasce da rendição. E só permanece quem aprendeu a caminhar com os olhos fixos em Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso com profundidade. Em 2 Timóteo 4:7, ele escreve já ao fim da sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele não fala de vitórias humanas, de conquistas terrenas ou de conforto. Ele fala de resistência,
de manter a fé mesmo em prisões, em naufrágios, em traições, em abandonos. E qual era o segredo? Jesus era o centro em tudo. Paulo não se movia por aplausos, por recompensas ou por alívio. Ele vivia pela missão, e a missão sempre o levava de volta a Jesus. A perseverança espiritual não é ausência de luta. Ela é o fruto de um coração que decidiu permanecer, mesmo quando seria mais fácil desistir. Significa continuar adorando quando o céu está em silêncio, continuar servindo quando o corpo está cansado, continuar crendo quando os sinais ainda não apareceram. Porque guardar a fé é como proteger uma chama no meio do vento. Exige vigilância, cuidado e foco no que realmente importa. Na prática, guardar a fé até o fim é não negociar os princípios por conveniência, é continuar obedecendo quando ninguém está vendo, é decidir todos os dias que Jesus ainda é o Senhor, mesmo que as circunstâncias tentem colocar outra coisa no trono do coração. É confiar que Ele ainda está escrevendo a história mesmo quando as páginas do agora parecem confusas. O fim glorioso da fé não é apenas sobre ir para o céu, é sobre chegar lá com o coração inteiro, com o testemunho firme, com as mãos marcadas pelo serviço e a alma moldada pela presença. Paulo terminou sua carreira com a certeza de que tinha feito o que precisava ser feito. Ele não guardou riquezas, nem status. Ele guardou a fé. Isso é tudo. Nada nessa vida acontece sem um propósito. Você sente que essa palavra chegou na hora certa, então receba essa confirmação com fé. Comente aqui embaixo: eu creio, Senhor, e declare que está pronto para essa nova fase, porque o que vem a seguir vai te preparar para um encerramento profundo, onde vamos orar juntos e selar tudo o que foi ministrado até aqui, com fé, convicção e entrega total. Fique comigo. Depois de tudo o que refletimos hoje, há um convite do céu. Volte-se para Jesus com todo o coração. A fé que chega até o fim não é fruto da força humana, mas da dependência diária daquele que sustenta todas as coisas. Guardar a fé é uma escolha contínua de confiar mesmo quando os ventos são contrários, mesmo quando o tempo é longo, mesmo quando a alma quer desistir. E é nesse lugar de rendição, quando reconhecemos que não conseguimos sozinhos, que a graça de Deus nos envolve de maneira profunda. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Esta é a promessa viva do nosso Salvador. Ele não exige perfeição. Ele pede entrega. Ele não quer força. Ele deseja sinceridade. O que ele espera é que você pare tudo por um instante e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de ti. Agora vamos juntos orar, entregando nossas preocupações, sonhos e desafios ao Senhor. Confie que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Este é o momento de fechar os olhos, respirar fundo e permitir que a presença de Deus toque o mais profundo da sua alma. Ele está aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Senhor, é com base nessa promessa que nos aproximamos de Ti agora. Não com pressa, não com palavras decoradas, mas com verdade no coração. Viemos como estamos, com as mãos vazias e a alma aberta, reconhecendo que só em Ti encontramos o que nenhuma outra fonte pode dar. Tu és o princípio, o sustento e o destino da nossa caminhada. Neste momento de oração, pedimos que a Tua presença inunde cada ambiente onde essa oração estiver sendo feita. Tua presença muda tudo, e é por isso que oramos. Obrigado, Senhor, por cada palavra liberada neste vídeo. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos ensinou, pelas correções que nos confrontaram, pelas promessas que reacenderam nossa esperança. Somos gratos porque mesmo quando nos afastamos, o Senhor continua nos chamando para perto. Obrigado por nos lembrar que colocar Jesus no centro não é um conceito religioso, é uma escolha de vida, uma rendição diária, um altar contínuo. Senhor, precisamos de força para viver o que aprendemos. Precisamos de sabedoria para discernir entre o que parece certo e o que é a Tua vontade. Precisamos de fé
para permanecer firmes quando tudo ao redor tenta nos afastar. Ensina-nos a viver com propósito, com visão do alto, com coragem para negar a nós mesmos e seguir a Ti com inteireza de coração. Que não seja apenas uma fase, mas uma transformação definitiva. Pai, intercedemos agora por todos que estão cansados, sobrecarregados, abatidos emocionalmente. Que Tua mão alcance cada mente ansiosa, cada corpo doente, cada coração em crise. Que haja cura, onde há dor, provisão, onde há escassez, consolo, onde há luto, esperança, onde há desânimo. Entra com Tua paz nas famílias que vivem conflitos, restaura os vínculos quebrados, derrama Tua luz sobre cada situação que parece sem saída. Agora fazemos silêncio, Senhor, porque queremos Te ouvir. Cada pessoa que ora agora apresenta a Ti seus pedidos, suas lágrimas, seus temores. Neste breve momento, olhamos para o céu e abrimos a alma. Fala conosco, Pai. Pausa espiritual. Tomamos a decisão de confiar ainda que não tenhamos todas as respostas. Entregamos a Ti nossos caminhos, entregamos o que pesa, o que não sabemos como resolver, entregamos também o futuro, porque confiamos que os Teus planos são maiores do que os nossos sonhos. Reina, Senhor, toma o lugar de honra em nossas vidas, que a Tua presença seja nossa maior prioridade, nossa maior motivação e nossa maior segurança. E agora pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que cada pessoa que chegou até aqui seja marcada, fortalecida e conduzida a uma nova estação. Oramos com fé, com entrega e com gratidão. Em nome de Jesus, amém. Colocar Jesus em primeiro lugar não é apenas uma ideia bonita ou um ensinamento abstrato. É uma decisão prática profunda e transformadora. É acordar todos os dias com a consciência de que Ele deve estar no trono e não à margem da nossa agenda. É viver com a certeza de que nada no mundo se alinha plenamente enquanto o nosso coração estiver desalinhado com o céu. Durante esse vídeo, falamos sobre entrega, rendição, intimidade, direção, obediência, fé, perseverança. Tocamos em áreas que muitas vezes evitamos olhar com sinceridade, mas essa mensagem foi enviada a você por um motivo muito maior do que informação. Deus te escolheu para ouvir isso hoje. Ele sabia exatamente o que você precisava e por isso trouxe você até aqui. Agora eu te pergunto o que está ocupando o centro da sua vida e o que você precisa fazer a partir de agora para que Cristo volte a ser o primeiro. Eu fico tão feliz em saber que estamos juntos nessa jornada de fé. Você não é só mais um espectador, você é uma peça fundamental aqui. É por isso que eu quero te convidar a interagir comigo. Se ainda não fez isso, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que edificam e fortalecem a sua caminhada. Mas além disso, compartilhe algo com a gente. Comente aqui embaixo de onde você está assistindo e, se sentir no coração, escreva como essa mensagem falou com você. Se quiser, pode também deixar um pedido de oração. Sua história importa para Deus e também para mim. Aqui somos uma comunidade que ora, que escuta, que caminha junta. E nada alegra mais o coração do Pai do que ver filhos caminhando lado a lado em fé. Essa é só uma parte da caminhada. No próximo vídeo do canal, vamos aprofundar ainda mais sobre como viver na presença de Deus e experimentar o poder transformador dos seus planos. Eu creio que Ele ainda quer continuar falando ao seu coração. Por isso não perca a oportunidade de receber mais. O próximo passo na sua jornada de fé está a um clique de distância, e eu estou aqui esperando você para continuarmos esse caminho juntos, aprendendo, sendo moldados, crescendo dia após dia, em direção ao propósito eterno. Permita que Deus continue falando ao seu coração. Dê o próximo passo nessa jornada, assistindo ao próximo vídeo que irá aparecer aqui na tela. Nele vamos continuar aprendendo como viver na presença de Deus e experimentar a plenitude dos seus planos. Não pare por aqui.
porque Deus ainda tem muito mais para falar com você. Lembre-se sempre,